Bom dia, que a paz de Deus esteja com todos, amém? Que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Bom, nessa manhã eu vou ministrar uma palavra de Deus, a qual Deus colocou ao meu coração, que ela está no Evangelho de Mateus, segundo que narrou, né? Capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que fala sobre discípulo, sal da terra, né? Que diz assim a palavra: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens, certo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-lo embaixo de um alqueire, mas no velador, e iluminará a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Glorificado e exaltado seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Queria deixar aqui para a igreja, para o grupo, tema da mensagem: impressão ou impacto? Texto bíblico, Mateus 5, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Quero dizer, o amado, a sua vida, em algum momento, ela tem impactado o mundo? A vida da igreja tem impactado esse mundo? A vida da igreja está impactando o mundo, ou está dando ao mundo só uma impressão? Porque o tema da mensagem é impressão e impacto. Será que a igreja está impactando esse mundo, ou está só dando aquela impressão, passando uma impressão leve para o mundo, né? Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. Em outras palavras, o nosso impacto sobre os outros deve ser tão significativo como o sal tem efeito sobre a comida ou a luz tem na escuridão. Então, mais uma vez, amado, será que a igreja tem impactado esse mundo? Será que a igreja está impactando esse mundo? Será que ela está só dando aquela impressão, camuflando, vamos dizer assim? Porque Deus, ele conhece uma igreja que ela dá impacto, impacteia em qualquer lugar. Igreja somos nós. Será que você impacteia no seu trabalho? Dá impacto? Os outros olham e olham um impacto em você? Uma coisa diferente em você? Ou você bota dentro do trabalho, onde você pisa com a planta dos seus pés, só aquela impressão? Será que é só aquela impressão? Ou você impacteia mesmo? Temos que ver isso. Temos que rever esses conceitos. Porque Deus, Jesus, ele está voltando. Ele quer a igreja dele pronta, preparada, para que ele venha buscá-la. Então, as pessoas devem ver algo atraente em nós, como nós permanecemos em Jesus, e ele brilha através de nós para impactar os que
nos rodeiam. Amém? As pessoas devem ver algo atraente em nós. As pessoas devem ver algo atraente na Igreja de Cristo. Como nós permanecemos em Jesus, Ele brilha através de nós para impactar os que nos rodeiam. Então a igreja tem que impactar o que nos rodeia, os que rodeiam a igreja. As trevas, a igreja tem que impactar. A igreja não pode botar só uma impressão de impacto. É impactá-lo todos, toda a treva. Ok? E o primeiro impacto, né, que eu quero deixar nesta manhã, primeiro impacto da igreja. Somos chamados de sal. Somos chamados a ser o verdadeiro sal. Somos chamados de sal. Somos chamados verdadeiramente sal, né? Vamos ser sal da terra. E que tipo de sal a igreja tem sido na face da terra? A igreja ela tem impactado? A igreja tem sido um sal que dá aquele impacto, dá aquele baco nas pessoas assim, de positividade ou negatividade? A igreja ela tem cumprido, ela tem feito esse papel de impactar as trevas? Vamos lá. Sal preserva, né? O sal preserva. E nos tempos antigos, o sal era usado para manter a carne e, assim, evitar com que ela se estragasse. O sal era tão importante para conservar as carnes como um refrigerador ou um congelador. É para nós hoje, quando nós representamos fielmente Jesus Cristo, temos uma influência positiva sobre nossas culturas. Então, nos tempos passados, o sal conservava, ele substituía um congelador de uma igreja, ele substituía um refrigerador. E aí? E hoje? A mesma coisa. Ele pode conservar. Você tem conservado? Você tem conservado as pessoas do teu lado? Você tem conservado, igreja, as pessoas ao teu redor? Você tem tentado impactá-lo, as pessoas, com o seu sal? Porque o sal ele não estraga, ele conserva. Como conservar uma alma? Como conservar uma pessoa do teu lado? Que tipo de sal nós temos sido na face da terra? Qual é o sal? O sal conservador ou o sal destruidor, que destrói? Porque se você botar muito sal, vai salgar muito, vai destruir o negócio, vai destruir a carne. Você tem que ser no ponto. Você tem que estar preparado no ponto. Você tem que ser um sal que impacteia. Você tem que ser um sal que dá sabor. A pessoa tem que ver sabor, brilho na igreja de Cristo. E será que a igreja de Cristo tem cumprido com esse papel? Agora, nesses últimos anos, nesses últimos dias? Porque me parece que agora vai ser assim: o errado está certo e o certo está errado. Não existe isso para Deus. A palavra de Deus diz que não é nada errado, é sim, sim, não, não. A palavra tem que ser certo, verdadeira. Não existe errado passar a ser certo e certo passar a ser errado. Então o sal da terra ele tem que ter uma posição no meio de pessoas, entendeu? Hostil, no meio das trevas. Ele tem que ser positivo. Não existe
aquela impressão só, ele tem que impactar mesmo. Então, Deus tem cobrado da sua igreja. Sal, o sal dá sabor. Como crente, nossa vida deve fazer a diferença. E assim como o sal muda o sabor dos alimentos, mas que nós não sejamos bem educados, ricos ou poderosos, que possamos impactar sobre outros, precisamos permitir que o Espírito em nós gere mudanças poderosas no sabor da sociedade. Então, precisamos do Espírito Santo usá-lo, cada um de nós, para dar sabor no meio de uma sociedade hostil, no meio de um terreno hostil, no meio de um terreno sem luz, no meio de um terreno corrupto. E como dá esse sabor? Só o Espírito Santo. O sal penetra? Sim, ele penetra na carne, né? Você fura, quando você vai botar a carne para conservar, você dá umas furadas na carne com a ponta da faca, sameia o sal. Para quê? Para que ele conserve. Ele venha conservar a carne. Não é preciso muito deste tempero para afetar o gosto do prato inteiro. Isso é o quão penetrante a influência da vida, de uma vida piedosa, né? De uma vida piedosa. Pode ser. Então, a palavra, ela penetra. A palavra, quando ela está em sabor, a palavra, quando ela está saboreada, ela penetra dentro da alma de cada um. Ele consegue ver, sim, a palavra de Deus. Ele consegue entender o que o sal da terra está falando, o que o sal da terra está transmitindo, o que o sal da terra está fazendo. Não precisa nem só falar a palavra, só o teu testemunho já influencia as trevas. Não precisa você somente falar a palavra, só o testemunho já influencia as trevas. Então o sal, ele penetra poder até mesmo da palavra. Então, o sal cria sede? Sim. A sociedade está aí, cheia de sede, querendo encontrar e saber quem é Jesus. E eu quero dizer para a igreja tem feito o seu papel de sal. A igreja tem feito com que a sociedade crie sede, ou a igreja tem feito só a impressão, dá aquela impressão de ser luz, de ser sal da terra, e é o que tem parecido nos últimos dias. Cadê o sal da terra? Cadê a igreja fazendo ID? Que tipo de sal temos sido na face da terra? Será que temos sido o sal que dá sede? Temos que ser sal para dar sede a esse povo, para que esse povo venha a Cristo. Então o sal cria sede no povo. O sal da terra tem que criar sede na treva. A treva tem que sentir sede, tem que sentir vontade de conhecer quem é Cristo. E será que nós temos feito esse papel como igreja? Veja bem, o que o sal cria da sede, da parte da sede. Quando você anda em paz, em confiança, em segurança,
especialmente no meio da dor ou sofrimento, você demonstra que você encontrou uma fonte de paz. O seu estilo de vida piedoso cria uma sede para a verdade. A verdade, ela cria sede. Você, como sal da terra, tem que dar sede nas trevas. Você tem que fazer com que as trevas fiquem com sede. Sede de saber quem é Cristo Jesus. Saber quem Jesus é. E muitas das vezes não fazemos. Muitas das vezes entramos no estabelecimento, um estabelecimento hostil, um estabelecimento a qual tem um montão de gente bebendo, se embriagando, e você só chega lá só com aquela impressão que é sal e sai. Você não impacteia com só o seu testemunho. Não precisa você falar nada. Só o teu testemunho, as trevas já sabem quem realmente você é. E você tem feito esse papel de chegar impactando, não dando nem tempo das trevas recuar, ela entender que é Cristo que está ali em você? Isso pode acontecer na sua vida. Basta que você esteja ligado na videira. A videira é Cristo. Só vai ter esse impacto com Cristo na sua vida. Só vai ter esse impacto com Jesus na sua vida. E então, precisamos de Ti, Senhor, porque somos falhos diante de Ti, mas pedimos orientação do Espírito Santo para que nós venhamos ser sal da terra, para impactar a nação em trevas. E então, Senhor, nos ajuda. Outra coisa, o sal se espalha? Com certeza, o sal se espalha. O sal se espalha. Presta atenção, um pouco de sal, né, se espalha por todo um lote de alimento. Essa é a maneira como o Evangelho opera. A mensagem de Jesus Cristo começou com um pequeno grupo de discípulos espalhando por toda a terra. Hoje são mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões. Compartilhar o que Jesus fez por você, pessoalmente, é uma das formas mais eficazes de evangelismo. O sal espalha? Com certeza. Assim como espalhou no passado, hoje pode espalhar. Só que depende de nós. No passado, a igreja era bem diferente de hoje. Era mais fervorosa, né? Então, no passado, a igreja era sal da terra, mas bem diferente. Hoje não. Hoje o sal da terra é muito diferente da igreja primitiva. Todo mundo parado, todo mundo quietinho. O inferno sacudindo de todo modo. Mas ninguém impacteia as trevas. Vai lá, só bota só aquela impressão. A igreja só bota impressão de impactar as trevas. E depois, vamos dizer assim, murcha. Essa é a verdade. Mas ela não parte para cima do inferno. A igreja tem que partir para cima das trevas. A igreja tem que partir para cima do inferno. Por quê? Porque Deus deu autoridade à sua igreja. Deus deu autoridade à sua igreja a avançar. E vocês vê nos últimos dias da face da terra como as trevas têm ganhado campo, porque a igreja tem recuado. Eu quero dizer para a igreja, para os amados,
que nesses últimos dias Deus está aliando a sua igreja a ponto de formar o exército dele. Ele está querendo formar o exército dele. Basta de que cada um de nós nos tenhamos bem atento naquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele quer um sal da terra fervoroso, um soldado que marcha, um soldado que pega a sua espada e vai lutar contra o inferno. Tem que impactar, sim, as trevas. As trevas não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, e somos a igreja de Cristo. Então, precisamos de Cristo, sim, sempre vamos precisar. E sempre o Senhor vai nos dar força, coragem, resistência física e espiritual para suportar esses dias que temos passado na face da terra. Então, o sal espalha. Nós temos espalhado o Evangelho de Cristo, mas de uma maneira que não tem surtido quase efeito. Mas Deus, nesta manhã, Deus vai nos abençoar e vai nos moldar, vai nos revestir de toda a armadura para que venhamos combater o inferno, para que venhamos espalhar esse sal no meio dessas trevas imensas. Então precisamos, Senhor, da tua graça, precisamos de ti, precisamos, Senhor, que o Senhor nos orienta no que devemos fazer como sal da terra. Precisamos da tua graça, precisamos de ti, precisamos das suas instruções, precisamos do alto do céu, do teu comando, que o Senhor possa nos ajudar, que viemos ser sal e espalhar, que viemos ser como igreja espalhar o evangelho no meio das trevas e as trevas ser compactadas. As trevas têm que ser impactadas. As trevas têm que ser impactada pelo sal da terra. O sal não pode recuar. O sal tem que dar sabor. O sal tem que ter sabor. Na hora de falar o evangelho, o que sai da tua boca tem que sair com sabor. Não tem que sair nem mais salgado e nem menos. Ele tem que ter sabor para que as trevas entendam que é soldado de Cristo falando. É um soldado, é um de Cristo. Assim, no dia que o Pedro foi chamado, você não é um deles, que ele negou Jesus? As trevas, ela tem que saber que somos soldados de Cristo e temos que impactar a treva. Outra coisa do sal. O sal pode perder sua força? Com certeza. O sal pode perder a força. Jesus disse: se o sal se tornar insípido, como pode ser salgado de novo? Já não é bom para nada mais. Assim está em Mateus 5,13. O sal pode perder as forças? Sim. Desde o momento que o sal não está salgando, desde o momento que o sal não está dando mais sabor, ele perde a força. Eu quero dizer à igreja de Cristo, você sabe quando o sal perde as forças? É quando ele para de ler a palavra, é quando ele para de ter uma intimidade com Deus, é quando ele para de ter um jejum, é quando ele para totalmente a vontade de Deus. Aí o sal perde sua força, ele perde o efeito no meio de uma sociedade hostil, de saborear, de dar o impacto. Então, a palavra que diz:
claramente. O sal pode perder suas forças? Sim, ele perde. Desde o momento que você dá as costas para Deus, desde o momento que você não faz mais nada para Cristo, você fica fraco. Como é que você vai combater o inferno? Como é que você vai combater uma treva se você não tem um contato sequer com Deus? Se você não tem um contato sequer com Cristo? Se você não tem uma intimidade com Cristo? Se você não tem uma devoção? Se você não tem uns a sós com Jesus? Para Ele te instruir o que você deve fazer, como você deve dar o sabor no meio de uma sociedade hostil. Então, o sal perde sua força. Com certeza vai perder a sua força. E eu quero falar para os amados: só vai ter força, só vai dar sabor se tiver ligado na videira, que é Cristo Jesus. Se não tiver ligado na videira, não vai ter força. Você não vai ter força nem de falar uma palavra. Então, o sal pode perder suas forças, sim, mas o sal pode ser acima dessa força quando está em Cristo Jesus, quando obedece ao Senhor, obedece o seu chamado. O sal pode transformar vida. Abaixo do Senhor, ser instrumento para transformar vida. Então, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que nós, como sal, viemos ter sabor de saborear uma sociedade hostil, uma sociedade do inferno, uma sociedade que assola o povo do Senhor, uma sociedade corrupta, uma sociedade pornográfica, uma sociedade que o certo está errado e o errado está certo. Não existe isso, o certo está errado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não podemos dizer que o certo está errado e o errado vai se tornar certo nunca, porque a palavra, Deus não vai reverter a palavra dele é sim, sim, não, não, é verdade. E temos que combater isso. O inferno está entrando no meio das trevas sutilmente e as trevas não percebem isso. E o povo de Deus não percebe isso, perdão. Então nós temos que perceber. Nós temos que perceber. As trevas estão entrando sutilmente. E o povo de Deus não tem observado o que ela está fazendo. Ela está dizendo que o certo está errado e o errado está certo. Ela está botando as leis dela. E então, como pode um sal perder suas forças? Como pode um sal perder suas forças? Assim, sem você ler a palavra de Deus, sem você ter um momento com Deus, sem você ter uma devocional com o Senhor, sem você fazer um jejum, você perde as forças. E quando você perde as forças, as trevas ela vem e faz o que ela está fazendo no meio da nação brasileira, fazendo tudo o que eles acham que tem que ser feito, mudando as leis, mudando tudo. Você como sal, nós como igreja e sal da terra, temos que combater isso, o que está acontecendo na nossa nação. E não é só na nossa nação, em outras nações. Por isso, Deus pede que viemos ser sal da terra. Mas sal da terra é só aquele que tenha uns a sós com o Senhor? Não. Sal da terra até em dar testemunho. A treva tem que ver em você. Só em ver, só espelhar em você, ela sente que você é um soldado de Cristo. E o sal tem condição de influenciar um ambiente hostil, né? Tem que influenciar. Nos tempos bíblicos, o sal era coletado por evaporação da água do mar. A terra ou areia, por vez, eram recolhidos junto com a água, com a mistura
resultante, o sal não era muito salgado e muito era descartado como inútil. De forma semelhante, os crentes que toleram o pecado em suas vidas perdem sua capacidade de impactarem os outros como o Evangelho de Cristo. Entendeu? Quando o sal perde a força, é porque ele já não está mais impactando as trevas. Então viemos ver esses valores. Vamos rever esses valores. Segundo impacto, somos chamados a ser luz. Somos chamados a ser luz. Luz vem de Cristo, né? Jesus disse aos seus seguidores que lhe eram a luz do mundo, né? Mateus 5,14. A fidelidade dos discípulos de Jesus, que era a sua maioria pescadores, incultos, mudo e o mundo, pescadores, inculto, mudou o mundo para sempre. É o óculos. Segunda coisa, luz aponta caminho, farol orienta os navios nas águas traiçoeiras, a lanterna ilumina o caminho à noite. Peça a Deus para dar-lhe oportunidade para aconselhar os outros crentes ou compartilhar o plano da salvação com aqueles que não foram esclarecidos. Amém? Outra coisa, a luz se nota? Com certeza, a luz se nota. Uma vela pequena pode ser visto em uma sala enorme. Você não precisa de credenciais notáveis para compartilhar a verdade sobre Jesus Cristo. A luz pode escurecer? Sim, pode escurecer. Ela pode ficar escura, bem escura. Em uma lanterna de querosene ou pavio deve ser mantido aparado para obter uma chama brilhante. Se o pavio é muito longo, ele cria uma fusilagem, né, nas paredes do vaso e a luz brilha menos intensamente, aliás. Isto é similar ao que acontece quando nós toleramos o pecado em nossas vidas. Mas se andarmos em obediência a Cristo, não irá dificultar a sua luz de brilhar através de nós. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu quero finalizar essa mensagem com a seguinte frase, Que tipo de impacto você tem dado, né? Que tipo de impacto você está tendo? Que tipo de impacto você está causando? Se você está sendo sal e luz em sua comunidade, ou é o impacto da sua vida diminuída por causa do pecado, de falta de compromisso
ou mundanismo, ou é o impacto da sua vida diminuída por causa do pecado, de faltar o compromisso ou o mundanismo. Se o comportamento, caráter e a convenção quer atrair as pessoas para o Filho de Deus ou afastá-lo. O Senhor nos chama à pureza quando nós procuramos agradá-lo com nossa vida. Nós tornamos sal e luz para o mundo. Que tipo de sal a igreja tem sido? A igreja tem impactado o mundo? A igreja tem ou tem causado só aquela impressão? Porque o tema da mensagem é impressão e impacto. Você está tendo impressão, está fazendo só aquela impressão, ou está impactando? Que tipo de sal você, igreja, como eu, temos sido na face da terra? Porque sabemos que no grande dia Deus vai cobrar de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante da sua graça. Obrigado por tudo. Toma, Senhor, a leitura da Tua palavra, repreende todo mal, repreende toda artimanha de Satanás. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.